E já começou mais um programa Elg e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade, e é um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Eu adoro, minha gente. Olha, o nosso programa de hoje está sensacional. Já confere aí. Então, a doença de Parkinson, ela foi descrita mais ou menos 200 anos atrás por James Parkinson. Ele tinha 6 pacientes que possuíam uma paralisia agitante, que foi como ele chamou a doença a princípio. A gente se assusta, obviamente, com o diagnóstico, porque a gente não tem cura do Parkinson. Não tem cura, doutor? Não existe cura, mas existem várias maneiras de retardar o processo e trazer qualidade de vida para o paciente com Parkinson, né? Tudo isso e muito mais aqui no Elg e Você, que já começou. E vamos iniciar o nosso programa trazendo nosso parceiraço, o pessoal da Oncolog, que sempre traz informação para cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Olá, eu sou Paloma, sou hematologista aqui da Oncolog e vou falar um pouquinho sobre como a deficiência de ferro pode prejudicar o crescimento, principalmente das crianças. O ferro é um mineral que é responsável por ajudar o crescimento, a formação celular e é responsável pelo metabolismo das células, né? Então, quando eu tenho a falta dele, eu tenho a deficiência de algumas funções dos órgãos, principalmente das crianças. Elas precisam para que os ossos cresçam. Então, a falta dele vai prejudicar todo o funcionamento do corpo como um todo. E provavelmente vai fazer com que a criança cresça menos, além de prejudicar também na parte cognitiva. Ela não vai conseguir aprender da melhor forma, porque não tem uma oxigenação cerebral boa, ela não vai conseguir crescer, não vai conseguir desenvolver habilidades motoras, principalmente, se tiver com deficiência de ferro. Então, por isso é importante prestar atenção em como está a alimentação, em como está o hemograma do seu filho e fazer o acompanhamento. E aí, minha gente, gostaram do nosso quadro de hoje? Eu adoro esse minutinho da Oncolog, que sempre traz informação com extrema relevância. Mas seguimos em frente e chegou a hora de deixarmos vocês ligadíssimos por dentro de tudo que está acontecendo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Pesquisadores identificam mutação em gene capaz de regular a dor. Cientistas do Instituto Butantan estudaram um receptor celular denominado TRPV, responsável por captar estímulos nocivos de calor e a sensação de ardência da pimenta. Uma em cada 10 brasileiras tem endometriose. Diagnóstico da condição é um desafio. Banalização da dor feminina é considerada o maior empecilho ao diagnóstico. Mesmo com cólicas lancinantes, mulheres tendem a achar que é algo normal. Dona do Facebook faz nova rodada de demissões e corta 10 mil funcionários. Esta é a segunda demissão em massa em menos de 5 meses. Em novembro de 2022, a Meta já havia demitido mais de 11 mil pessoas. Supercomputador mais potente da América Latina está no Brasil e tem tecnologia AMD. O Pegasus da Petrobras é o computador mais potente de todo o Brasil e América Latina, auxiliando a companhia a localizar petróleo e reserva de gases. E aí já estão informadíssimos, eu adoro esse quadro também, mas o Elg Você só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Vamos dar uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta.
a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo sensacional, minha gente, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar pelo nível da informação. Estamos recebendo aqui, mais uma vez, doutora Larissa Kozoff, neurologista, retornando ao nosso programa. Nós estávamos com saudade, doutora. Ah, que bom. Boa noite a todos, boa noite, Elga. E mais uma vez trazendo informação de qualidade. Com certeza, de extrema relevância. Eu estou muito curiosa para esse bate-papo. E muito bem acompanhada, hoje trouxe o doutor Felipe Guardini, que é neurocirurgião. E eu estou assim ansiosa, cheia de perguntas aqui, doutor, para te fazer. Legal. E que a nossa pauta é de extrema relevância. Seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao nosso programa. Obrigado, Elga, aos telespectadores. Esperamos poder tirar as dúvidas de hoje. Com certeza. Vamos falar hoje sobre uma doença, né, que é a doença de Parkinson. Vamos iniciar conceituando, doutora Larissa, essa doença? Então, a doença de Parkinson, ela foi descrita mais ou menos 200 anos atrás por James Parkinson. Ele tinha 6 pacientes que possuíam uma paralisia agitante, que foi como ele chamou a doença a princípio. Ficou esquecido lá atrás, 5 décadas depois. Um grande nome da neurologia, o Charcot, resolveu estudar novamente essa doença, renomeou, colocou o nome de doença de Parkinson em homenagem ao James Parkinson. E hoje a gente tem aí no nosso país quase 200 mil pessoas acometidas e mais ou menos 1% da população mundial acima dos 65 anos. A doença de Parkinson é uma doença que, pela quantidade de pessoas acometidas, é um problema de saúde pública. Olha só. A nível do mundo inteiro. E que tem características específicas muito importantes, né? Então, todo mundo hoje chega no neurologista quando começa a tremer um pouquinho mais e já chega com esse nome na boca. Doutor, eu tô com Parkinson. É algo que assusta, né, doutora? Assusta, claro, assusta. Sim. E como a gente estava falando há minutos atrás, a população, pelos avanços, né, da medicina, melhora na qualidade de vida, a gente está envelhecendo. Então é comum, é normal que a gente comece a prestar mais atenção nos quadros demenciais, na doença de Parkinson. Sim. Doutor Felipe, é uma doença degenerativa, né? Fala doença degenerativa, todo mundo já assusta. Porque ela evolui com o tempo, Sim. Né? Não é uma coisa... A gente se assusta, obviamente, com o diagnóstico, porque a gente não tem cura do Parkinson. Não tem cura, doutor? Não existe cura, mas existem várias maneiras de retardar o processo e trazer qualidade de vida para o paciente com Parkinson, né? Entendi. É uma doença, então, diretamente associada com a idade. Isso. Doutor, existe alguns sinais de alerta que você pode se antecipar e falar, nossa, porque as informações que eu tenho, doutor, inclusive pode até me corrigir, ela tem a ver com a idade, mas ela também não tem aquela relevância genética igual ao Alzheimer. Tipo, na minha família eu tenho pai, mãe, vó que teve Parkinson. Então, não é algo muito relacionado, sim ou não? Isso, você está certa. Sim. Se a gente lembrar daquele ator americano, o Jamie Foxx, sim. Né, que esses dias até apareceu na Comic Con, é um paciente que teve um Parkinson jovem. Não é o mais frequente, mas a doença também pode acometer pessoas jovens. Olha tá? só. A idade, naturalmente, que é um fator muito importante. Sim. E uma coisa que a gente acabou conversando é que a gente não tem uma forma clara de fazer prevenção para a doença de Parkinson. Olha só. O que a gente sempre orienta são os bons hábitos, né? Atividade física, um sono correto, estímulo cognitivo e alimentação adequada, normalmente do estilo mediterrâneo, que é o que a gente tenta preconizar. Entendi. Né? Que serve para uma grande quantidade Exatamente, de doenças, né? para muita coisa. O estilo de vida, você adotar um estilo de vida saudável. Então, isso aí que seria a prevenção no caso do Parkinson. Também. E os sinais de alerta, assim, quando você já tem que ligar, fala, olha, alguma coisa não está legal, existe algo que você fala, olha, isso aqui realmente eu preciso dar uma investigada que pode ser que esteja associado a um início de Parkinson?
Elga, a gente tem critérios muito bem estabelecidos para dar o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, tem 4 sintomas, a gente precisa ter 2 deles para começar a pensar em doença de Parkinson. Olha só. Que são o tremor em repouso, instabilidade postural, bradicinesia, que é uma lentidão dos movimentos, lentidão até de pensamento, e uma rigidez. Doença de Parkinson causa muita rigidez, rigidez dos movimentos, né? Então, basta a gente ter 2 para começar a pensar nesse diagnóstico. Mas a gente sabe que a doença de Parkinson, antes de começar esses sintomas, já tem coisas que começaram a acontecer pelo menos 10 anos antes. Nossa, então... Então, tem outros sintomas que dentro daquele quadro, e a gente sempre pergunta isso para o paciente no consultório, a gente já começa a acender algumas luzinhas aí, pensando que lá na frente pode acontecer alguma coisa. Então, a gente está falando da prisão de ventre, dos distúrbios do sono REM, que é aquela pessoa que dorme e parece que é uma aventura à noite, um sono muito agitado. Sim. Então, são sintomas que acontecem muito antes desses sintomas que fazem parte dos critérios diagnósticos. Alterações olfativas. Olfativas, né? Sim. Também está relacionado Também. com o olfato? Pode ser que no futuro o paciente venha desenvolver. É um fator de risco. Isso então pode acontecer tipo uns 10 anos antes do diagnóstico. É difícil o diagnóstico, né, doutor? Quando o paciente já está claro, para a gente fica mais fácil. Entendi. Né? Muitos dos nossos pacientes, eles chegam com tremor e a que nossa... é um clássico, exatamente. Né? E a nossa função é, naquela consulta, sem exame, sem ressonância, sem nada, só com a história e o exame físico, a gente conversar com a família se ele é um paciente que tem suspeita de doença de Parkinson, uma síndrome extrapiramidal, ou se ele não é. Esse é o ponto de corte. A maioria das vezes, pessoal, a gente não tem Parkinson, a gente tem tremor essencial. Que é muito mais comum. Muito mais comum. Olha que notícia boa, né? Então, exatamente. Tremeu, não precisa estar assustado, precisa buscar um bom profissional, né? Com certeza. E é importante lembrar que nem toda pessoa com diagnóstico de doença de Parkinson treme. Então, existe um tipo, que é o rigidez acinético, que a rigidez é muito mais importante. Então, é um paciente que quase não treme. Ele anda com mais dificuldade, ele cai mais. Porque o tremor de Parkinson é esse aqui, o que a gente fala de contar moeda. Ele fica parado e conta moeda. Mas quando ele vai pegar um cafezinho, ele melhora. Tipo, são movimentos mais refinados, diríamos assim? Isso. Parou, Aí, tipo, tremeu. Esse é o clássico. Que é um tremor em Entendi. repouso. Isso. Não é um tremor em movimento. Repouso, entendido. Porque o tremor em movimento a gente tem quando tem tremor essencial, que é o paciente que estica a mão. Ele faz um tremor fino de extremidade. Sim. Que melhora com álcool. Não é que tem que tomar álcool, mas quando toma álcool melhora. E piora com estresse, com liberação adrenérgica. Ansiedade, treme muito. Ele fala, doutor, quando eu tô nervoso, eu mal consigo escrever meu nome. Não é necessariamente Parkinson. Tá? Sim. O Parkinson tem os critérios que a doutora Larissa já conversou e a clássica manifestação é o de tremor em contar moedas, que é o tremor em repouso. O paciente está aqui. Mas não só isso. A face do paciente, ela perde as características. Olha então é um só, paciente que não sorri. É um uma paciente... hipomimia exatamente, que a gente fala. Fica robotizado. Hipomimia. Entendi. Diminuição das mímicas faciais. O Olha. paciente com Parkinson, ele pisca menos. Olha A família nem só. sempre percebe isso, né? Mas quando ele entra no nosso consultório, a gente já vê ele. É clássico. Sério, tem uma doutor, cara quando empaliçada. você já consegue Sim. identificar, lógico, O paciente né? entrando, caminhando, faz parte do nosso exame, né? A gente fala que o neurologista, ele está avaliando o paciente desde a hora que ele abre a porta. Isso. Porque a marcha, forma como se caminha, diz muito sobre muitas doenças, incluindo o Parkinson. Incluindo Parkinson. Olha só o quanto é importante, né? Você Sim. buscar aí. Na realidade, eu quero até... Existe alguns exames que você precisa regularmente, todo ano, fazer como uma forma de prevenção, uma forma de estar antecipando algum problema? Não. Não? O Parkinson não. Para o Parkinson Porque não o tem. Parkinson não tem prevenção quando Objetiva. a gente diz de medicamento, de cirurgia. Não é que nem o seio na mulher que a gente tem que fazer uma mamografia. Sim. Ou no homem que tem que fazer o toque. Entendi. O Parkinson, ele vai de hábito
e de acaso. Tem pessoas que vão desenvolver, tem pessoas que têm uma questão hereditária. São sim. poucas, mas Sim. tem. A maioria é o quê? Vai desenvolver. Que com maus hábitos, tabagismo, etilismo, obesidade, síndrome metabólica, sedentarismo, ele tem mais chance de desenvolver do que outras pessoas que não têm. Minha gente, que bate-papo sensacional. Vamos dar uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. A cirurgia, ela não é uma paniceia, ou seja, ela é uma exceção de um Ela não é tratamento pra no qualquer qual um. o neurologista já empregou todas essas estratégias e ele não consegue mais melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, alguns dos critérios são já ter tratado com um bom médico que trata Parkinson, neurologista, ter até 70 anos normalmente e não ter nenhuma alteração cognitiva, ou seja, é um paciente que não pode estar com uma suspeita de demência. Estamos de volta com este programa fantástico, minha gente. Eu estou adorando, conversando sobre doença de Parkinson. O diagnóstico precoce, ele muda o histórico de evolução da doença? Infelizmente não. Não. Mas ele melhora a qualidade de vida. Exatamente. Então a gente tem muita coisa para fazer nas pessoas que são acometidas pelo Parkinson em relação a continuar vivendo e vivendo bem. Sim. Então, a gente tem muita medicação para fazer, a gente tem alternativas cirúrgicas para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo. Sim, então o diagnóstico precoce não muda essa questão aí da evolução da doença. Não. Da evolução, Mas- não. Da evolução não, Não, mas só mas da melhora a forma, qualidade. É o é. tratamento, então, no caso que tem, né? Porque, Sim. Elga, é o paciente que é o vozinho que não anda direito. Sim. É o vozinho que cai, quebra o colo do fêmur, vai passar por uma cirurgia que é difícil, que tem risco de infecção. Exato. E a gente pega no nosso consultório direto pacientes com síndromes parkinsonianas que já passaram por outras pessoas e ainda não fez o teste da levodopa, que é o primeiro teste que a gente faz, quando a gente tem suspeita. Porque tratar é dar qualidade de vida, é aumentar o tempo do paciente livre de cama, livre de cadeira de rodas. Aham. É uma doença que ela acaba aleijando, ela acaba incapacitando o paciente. Entendi. Então o tratamento precoce melhora sim, nesse sentido. Ele te dá uma perspectiva de vida muito além. Porque um paciente que está tomando medicação de maneira correta, ele vai levantar à noite para fazer xixi, o homem, e ele vai conseguir chegar e fazer xixi. Se ele está sem a medicação, ele levanta e ele cai. Entendi. Bate cabeça, quebra fêmur. É questão da qualidade É o de vida conjunto. mesmo muda. Não é porque não cura que não é bom. Sim. Né? Eu costumo dizer para meus pacientes que a medicação, que a neurologia costuma ajudar muito nisso, é que nem o Popeye. Quando ele Toma come o espinafre. espinafre, ele fica livre. Ele anda por Doutor, um determinado tempo. tem uma resposta boa mesmo, assim, em relação aos certeza. sintomas, a medicação? Com certeza. E a gente tem muita coisa para adaptar a cada indivíduo. Então, Sim. a doença de Parkinson, apesar de não ter cura, a gente consegue manejar bem os sintomas. Entendi. Então, isso talvez seja até tão importante quanto, né? Tão importante quanto a cura, porque para quem sofre, você ter uma incapacidade, você ter dificuldade em andar, em fazer qualquer outro tipo de atividade, ter uma lentidão nesses movimentos, nesse pensamento, isso prejudica a qualidade de vida de qualquer um. Sim. Falando de qualidade de vida, tem a questão cognitiva também, que eu até tinha comentado um pouquinho antes. Ela afeta, no caso da memória também, tem esses sintomas que também eu acho que dificultam um pouquinho, né, a qualidade de vida da pessoa? Na verdade, a gente tem a demência da doença de Parkinson. Sim. Então, a gente tem que lembrar que são indivíduos que, na grande maioria das vezes, já têm uma idade mais avançada. Então, os problemas de memória acontecem dentro da doença de Parkinson, acontecem associados à doença de Parkinson. Mas Acontece. se a doença acontecer em alguém mais jovem, ela pode evoluir também na questão da memória? Pode. Pode, infelizmente. É da doença, né? É o que a gente sempre costuma pensar, Elga, primeiro, a gente fazer um diagnóstico correto. Sim. Né? E lembrar os familiares das características. Né? Se o seu avô ou se alguma pessoa perto de você começou a cair à toa, a andar com passos pequenos, a não sentir cheiro, a não demonstrar mais as habilidades de expressão facial,
a ter tremor parado. Isso são, né, situações nas quais a família deve proteger o paciente e levar para avaliação especialista. Sim. Porque apesar de não curar, apesar da gente não ter como prevenir, a gente consegue ter outros diagnósticos, que nem sempre são Parkinson. Exato. Eventualmente a tremor essencial, eventualmente a hidrocefalia de pressão normal, que acontece no idoso, que também altera a marcha, que o paciente também cai, né? Tem várias coisas que a gente tem que cobrir, que aí sim entram exames subsidiários, né? Para a gente fechar os diagnósticos diferenciais e tratar o paciente da maneira mais adequada. Sim. Falando em tratamento, existe alguma evolução, algo que traz, alguma novidade que nos traga alguma esperança de evolução no tratamento? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, né? Um neurocirurgião aqui presente. Sim, acho que eu vou chegar na cirurgia, doutor. Mas assim, na questão de medicamento ainda. Está sempre saindo medicações novas Sempre, que recombinam, né? A turma da neurologia faz isso de maneira muito adequada. Sim. Porque a estratégia da medicação, a DOPA, o corpo acostuma com o tempo. Olha Então é o só. espinafre que você toma hoje, ele te libera fácil. Daqui a um tempo vai diminuindo essa resposta. E vai E tendo aí, mais exatamente. efeitos colaterais também. Entendi. E Infelizmente, como se o corpo se adaptasse àquela medicação. Por isso que o acompanhamento com o neurologista é imperativo. O neurologista que gosta de fazer isso, ele vai jogar uma estratégia de medicações para te trazer o melhor resultado por maior tempo prazo. possível. Então, ad eterno, né, doutora? É um tratamento que Ad você eterno. sempre tem que Certo. estar lá, não adianta. Eu acredito que seja o mesmo caso da cirurgia também. Aproveitando o gancho, vamos entrar na cirurgia. Doutor, existem cirurgias que melhoram muito a qualidade de vida do paciente com Parkinson? Olga, que nem a gente estava conversando até com a doutora Sim. Larissa, né? A cirurgia, ela não é uma paniceia, ou seja, ela é uma exceção de Ela um não é pra tratamento no qualquer qual um. o neurologista já empregou todas essas estratégias e ele não consegue mais melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, Entendi. alguns dos critérios são já ter tratado com um bom médico que trata Parkinson, neurologista, ter até 70 anos normalmente e não ter nenhuma alteração cognitiva, ou seja, é um paciente que não pode estar com uma suspeita de demência, Olha só. para poder ser submetido ao procedimento cirúrgico, neurocirúrgico em si. Tá? Então não são todos os casos, na verdade, são poucos os casos que evoluem para o tratamento cirurgia. neurocirúrgico. Justamente porque ele melhora, mas ele tem risco. Né? Tudo que a gente fala de cirurgia tem o seu risco associado. Então, o paciente bem selecionado e tratado num ambiente multidisciplinar, ele tem uma vantagem estratégica muito maior. Então, a gente não opera por operar. A gente luta para não operar. Entendi agora, doutor. Se Então, houver seria uma indicação, último recurso? Isso. Você tem A gente outros não antecipa a meios. cirurgia. Entendi. A cirurgia é como se fosse lá atrás do primeiro remédio, antes dele se viciar, antes dele não funcionar mais o remédio. Né? Importante lembrar que a cirurgia não é para um Parkinson que eu diagnostiquei hoje. Isso aí. Porque, né, as pessoas certinho. começam a achar que, nossa, tive o diagnóstico, já vou ver para operar. Entendi. Não é assim. Não. Você Não é precisa analisar como é que essa doença vai se desenvolver. Exato, a gente precisa ter uma noção da resposta que esse paciente tem à medicação. Então, é um dos critérios para a gente encaminhar para o neurocirurgião. E a cirurgia, ela não é para todos que tiveram esse diagnóstico. A gente sabe que, como a gente já comentou, que não tem cura, a cirurgia ela vai ajudar em relação aos sintomas. Então, Entendi. um paciente que treme mais, ele vai responder melhor, ele vai ter um maior benefício com a cirurgia. Entendi. Em relação ao tremor, Sim. não em relação às outras coisas. A neurocirurgia, para tratar a doença de Parkinson, ela consiste na gente realizar 2 pequenos orifícios na cabeça do paciente, bem pequenos, e colocar um pequeno fio numa região do cérebro que controla o impulso de movimento. Esse pequeno fio ele é conectado por baixo da pele até um pequeno gerador, como se fosse um marca-passo cardíaco. Tá? Tudo interno, Tudo doutor? interno, tá? Não fica nada externo. Sim. A gente consegue conversar com esse aparelho através do sinal, normalmente por Bluetooth. Tá? A cirurgia ela pode ser feita tanto com o paciente acordado quanto dormindo. Ela é uma cirurgia que ela
ela leva em torno mais ou menos de 4 a 6 horas e o paciente costuma permanecer 2 dias no hospital. Entendi. Tá? Logo após colocar, a gente já consegue perceber quando a gente faz a cirurgia no paciente acordado que ele melhora. Essas cirurgias que o pessoal toca violino, toca violão, é uma maneira de você acessar a função motora do paciente. Entendi. Então, aquele paciente que está travado, sem a medicação, está travado. Quando a gente consegue chegar no ponto correto, é um paciente que solta na cirurgia. Olha só Ele isso. se mexe, a gente testa ele melhora a função motora imediata. E faz sedado também, doutor? Eu tinha a ideia que fazia... Pode fazer tanto acordado quanto dormindo. Entendi. Tá? Não Olha tem que problema. É uma evolução, então, É uma evolução. fazer dormindo. É uma evolução. Porque É uma assusta, né? evolução. Falar, olha, vou fazer Assusta. a cirurgia, eu ali acordar. Veja que a idade dos nossos pacientes já são pacientes idosos também, né? Sim. Como é que você controla o idoso com sedação? Faz delírio. Então não é um grande problema fazer sedado, não, fazer entubado com anestesia geral, tá? Depois de um tempo a cicatriz ela funciona bem, a gente não retira todo o cabelo, tá? E o paciente acompanha ambulatorialmente e a gente consegue aumentar, diminuir carga, modular, junto com as medicações do Parkinson e a cirurgia, a gente consegue voltar àquele padrão que ele já tinha antes de qualidade de vida. Doutor, vai ajustando assim? Vai ajustando ao longo do cirurgia? tempo. Vai. Olha só que E interessante. assim como o remédio, depois de um tempo, ela perde sua eficiência. Olha só. Mas isso demora. Demora. Né? A gente só tem que ser sempre reto com o paciente e com a família para fazer conciliação de expectativa, né? Entendi. Deixar bem Sim. ciente da realidade. Exatamente. Para o bom e para o mal. Né? A cirurgia não vai fazer com que o paciente pare as medicações. Exatamente. É um tratamento em conjunto. Em conjunto. Entendi. Doutor, o senhor falou de equipe multidisciplinar. E a gente já entendeu que o Parkinson ele não tem cura, mas você consegue ter uma qualidade de vida. Sim. Então você precisa ter um acompanhamento com outros profissionais, Com certeza. nutricionista, fisioterapeuta, é mais ou menos isso? É isso. A fisioterapia é fundamental para quem tem Parkinson Fundamental. desde o início. O exercício Fundamental. para os doentes com Parkinson é tratamento. É tratamento. Não é uma coisa que a gente vai fazer só para manter ali, não é um certo movimento. Não, é tratamento. Tratamento. Entendi. E é incrível, existem vários aí vídeos, né, na internet que mostram pra gente a dificuldade que o paciente com Parkinson tem de fazer um movimento e como ele se movimenta bem quando ele está dançando, quando ele está andando numa bicicleta. Então a doença de Parkinson, ela dificulta o início do movimento. Depois que o movimento já começou, o paciente vai embora. Sim. É muito importante se manter ativo quando a gente está falando de doença de Parkinson, não que as outras também não sejam, é extremamente importante. Sim. Parece até brincadeira, né, Felipe? Mas quando o médico fala sobre alimentação, sair do sedentarismo, isso serve para praticamente todas as doenças que a gente tem na medicina hoje. E o Parkinson não é diferente. O exercício físico entra ali como um dos 5 principais tratamentos para essa doença. Falando de vídeo na internet, eu fui atrás, né, fazendo a minha pesquisa e vi pessoas que recuperaram o movimento, principalmente esses movimentos mais refinados de digitação. Então, assim, mostraram o antes e o depois, uma evolução, assim, muito considerável. Então, você tendo um tratamento com bastante atenção, usando essa equipe multidisciplinar, você consegue recuperar alguns movimentos? Isso acontece? Consegue melhorar bastante, com medicação adequada, com equipe multi. Ser funcional, né? Ser funcional. Você volta a ser funcional. Ter qualidade de vida, consegue. Olha, que interessante, porque você sem ter esse conhecimento, mais informação em relação à doença, você tem uma ideia que só vai piorando, né? Você fala, nossa senhora, olha, onde vai parar isso? E daí você tem aquele medo do diagnóstico. A história natural da doença é para ser, né? É ficar acamado, é ficar dependente, né? Isso, doutor, a dependência assusta Exatamente. muito, né? Mas hoje em dia, com um bom tratamento correto, a turma vai muito longe. O próprio Jamie Foxx, quando a gente vê os vídeos, a gente se assusta um pouco, porque como ele teve muito jovem, a maioria das cartas, inclusive a cirurgia, já foi utilizada. Né? A maioria das estratégias já foram utilizadas. Então é um paciente que, se ele tivesse começado lá pelos 60 anos, normalmente a gente vive o quê? Até 80 anos. 80 anos morreu, não apresenta o que ele apresenta.
Ele é uma pessoa, uma figura pública, né? Então a gente se assusta da maneira que ele anda, da maneira né, que ele faz os movimentos que acontecem, Quem mais investe né? em pesquisa hoje na doença é ele, né? Ele fundou um instituto. Ele fundou um instituto? Olha que legal, instituto. não sabia, não tinha conhecimento. E aí ele usa pelo menos, né, a imagem ele financia, e financeiro né, a ciência. também. Ele financia a ciência e daí a gente está vendo a gente está com algumas expectativas em relação à medicação. Olha Vamos ver o que vem pela frente. Olha que maravilha. Oremos, né? Estamos Oremos. aqui esperançosos todos. E vamos dar mais uma paradinha, mas não saia daí, a gente já volta com muito mais. O profissional ele tem responsabilidade porque a gente faz um juramento sobre a vida alheia? Sim, ele tem. Mas existem coisas que são feitas que depois não tem como voltar ao que era antes. Então, cada indivíduo tem responsabilidade sobre a sua saúde também. Estamos de volta e vamos continuar esse bate-papo fantástico. Doutor, falando na questão da doença estar totalmente ligado ao avanço da idade, à expectativa de vida que está aumentando, graças a Deus, né? A gente, se preocupa, lógico, em estar aí totalmente atento, né? À questão da sua... a ter hábitos saudáveis, a você estar procurando prevenção, diríamos assim. E existe algo a mais que o doutor poderia pontuar para as pessoas ficarem ligadas e trazer essa responsabilidade com a sua saúde? O que eu costumo pontuar é a educação, né? Ela liberta, né? Então, esse é um programa no qual a gente tem que repetir novamente quais são os, né, como a gente reconhecer um paciente que potencialmente tem Parkinson. Eu te digo por quê, Olga, porque a gente está num país que quer queira, quer não, a educação institucional, ela não é grande, né? A gente não aprende parada cardiorrespiratória na escola, a gente não aprende o básico da saúde na escola, né? Sim. E aí vira arquiteto, vira advogado, e o pai está em casa caindo, né? E eu vou lhe dizer, a maioria das especialidades médicas que não tem contato com Parkinson, eles costumeiramente não diagnosticam Parkinson, né? Então vai tratar um fêmur, vai tratar uma outra coisa, que é uma consequência da queda de um Parkinson. Doutor. Por isso que é importante a gente sempre educar a população em como reconhecer um Parkinson, né? Tremor de conta-moeda, paciente que anda com marcha pequena, pequenos passos, parece que tem um ímã embaixo do pé, ele não consegue levantar direito. Quedas frequentes, falta de mímica facial, alteração no olfato. Então, né? esses são sinais de alertas característicos. Isso é muito importante. E no caso, assim, de você ter aquele cuidado com a sua saúde, antes de iniciarmos a entrevista, o doutor levantou uma questão que eu achei, assim, muito interessante, é que esse modismo da suplementação. Sobre tratamentos injetáveis, o doutor falou, olha, isso precisa ter muito cuidado. Eu gostaria muito da gente pontuar sobre isso também, que eu acho que o modismo, né, as pessoas assim vão tendo esse contato e vão buscando profissionais que a gente encontra de vários tipos hoje em dia. A gente precisa ter essa responsabilidade também, entender com quem você está tratando. Mas existe um sinal de alerta aí, né, nessa questão da suplementação. É o que eu e a doutora Larissa a gente sempre conversa, né? Como que a gente consegue saber se o profissional que a gente vai médico, primeiro se ele é médico. Todo médico tem que ter uma coisa chamada CRM, né? Conselho Regional de Medicina. É um registro. Sim. Isso todo mundo sabe. Agora, como saber se aquela pessoa que se intitula endócrino, nutricionista, nutrólogo, né? Neuro, será que ele realmente prestou um tempo de treinamento e foi submetido a uma prova? Ou ele está se auto-intitulando, que é uma coisa que não é permitida pelo Conselho Federal de Medicina, mas acontece de maneira frequente, inclusive na nossa cidade e no nosso meio. Doutor, o senhor fala assim, eu acho que todo mundo fala, nossa, né? Será que acontece? E acontece. Demais. Né, Larissa? Então, qual que é o número que o especialista tem que ter? Chama-se RQE.
Sempre que você tiver no site do médico que você vai, ou no currículo dele, ou no próprio carimbo do médico, tem que constar esse número. Ou seja, ele vai ter um número de CRM e um número de RQE. Esse número de RQE garante que, atesta que o que ele está dizendo é lícito. RQE é Registro de Qualificação de Especialista. Então, todos nós, quando terminamos nosso treinamento, tempo né? de, acadêmico, de treinamento, né? Na academia, alguns prestam uma prova, alguns, como já estão dentro de serviços que são reconhecidos pelo Ministério da Educação, após isso, recebe esse registro, que é um número além do CRM. Então, isso mostra que, além de médico, além de ter feito 6 anos de graduação em medicina, ele fez mais um tempo de treinamento naquela especialidade que ele decidiu ser. Isso é importante porque resguarda a gente de cair em ciladas. Sim. Porque existem pessoas que são muito boas marqueteiras. Lábia, né? E tem uma hoje boa essa coisa do envolve a pessoa. E tem essa coisa hoje do Exatamente. Instagram, então as pessoas às vezes acham que o médico bom é aquele que tem mais seguidores. Instagramer, Bombando né? no Instagram, lá, Exatamente. passando, entendi. E aí nisso acontecem coisas que às vezes são irrecuperáveis em relação à saúde e que a gente acaba vendo muito. E que vem pra gente depois. Isso que eu ia falar, chega no consultório esses casos? Chega. Chega muito? Muito, muito. A gente tem um colega brasileiro que perdeu o registro de especialista e, se eu não me engano, chegou a perder o CRM porque fez um protocolo baseado em altas doses de vitamina D para o tratamento de uma doença desmelinizante, que é uma doença dentro da neurologia, e muitos perderam o rim pelo excesso da vitamina D e deixaram de tratar essa doença, perdendo qualidade de vida e tudo mais. Perde rim, perde visão, faz hipertensão intracraniana. O que a gente estava conversando antes, Elga, é que assim, soroterapia, repor Isso, vitamina, comprar manipulado, se bem indicado habitualmente por um médico especialista na área, vai bem, porque existem doenças que trazem hipovitaminose na nossa área que deixam a pessoa sem caminhar. Olha só. O próprio potássio, quando tem alterações, também deixa sem caminhar. Então tem muita coisa, mas tem que ter sentido, tem que ter nexo causal. A gente não pode tratar e criar dogmas, que são ideias sem fundamento, né? Medicina não anda no achismo. A gente tem evidência científica, nível de evidência científica para isso. Então, tem que ter responsabilidade sobre a vida alheia. Com certeza. E quando não tem nível de evidência. Isso é muito comum na nossa prática. Sim. Ou seja, quando a gente não tem evidência, a gente está dando a nossa opinião. E a nossa opinião de especialista, ela é nível 5 de evidência. Que menos vale. Entendi, Que foi doutor. discutida na CPI da cloroquina. A gente não tinha uma grande evidência, mas potencialmente a medicação poderia trazer algum benefício e não trazer malefício. Então, a gente está autorizado a utilizar, né? Que foi o que o Conselho Federal de Medicina defendeu, né? Mas veja, do especialista, a gente já tem a nossa dúvida. Imagina quem não fez um treinamento na academia de maneira correta e ainda fica mexendo com hormônio, com vitamina, com coisa. Tem que tomar esse cuidado. Sim. E é sempre bom falar sobre isso para as pessoas terem essa responsabilidade com a saúde, né, que é o nosso bem mais precioso e a gente realmente precisa fazer o trâmite correto, checar o profissional, buscar referência, ir em mais de um também, né, Sim, para com você certeza. ouvir uma outra opinião. Então, é algo muito sério, né, doutor? Seríssimo, porque o profissional ele tem responsabilidade, porque a gente faz um juramento sobre a vida alheia, sim, ele tem. Mas existem coisas que são feitas que depois não tem como voltar ao que era antes. Então, cada indivíduo tem responsabilidade sobre a sua saúde também. E nisso entra a responsabilidade de checar se aquele médico está devidamente registrado no conselho, né, de medicina, tem o seu registro de especialista, isso faz parte. E não é difícil, né, Larissa? A gente orientou a população sobre isso, pesquisem se tem RQE. Então, eu vou num... Eu não sabia, doutor, RQE. E olha que isso é importante. eu Não, já vou anotar a maioria das pessoas não RQE. sabe. Exatamente. Sim. Eu vou, sei lá, no endócrino.
E hoje tem muito pseudoendócrino, né? Que se diz Sim. endócrino, metabolista, né? Aquela coisa toda, né? Sei. Checa no site dele no Instagram, que todo mundo tem hoje em dia, o que é uma vantagem, no meu ponto de vista, né? Você não vai nem na plataforma Lattes, que é uma coisa mais acadêmica, você vai no próprio Instagram. Toda a página que você se pronuncia como médico, você tem que ter o seu registro embaixo. E se você Obrigatório. 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 Olha que importante. Então, se você tiver o seu dica, CRM e doutor. o seu RQE, fechou. Potencialmente você está indo num profissional que se diz qualificado e é qualificado. No próprio site do CFM, se você digitar no Google CFM e encontrar médico, você consegue colocar ou o número do CRM ou do RQE e aparece as informações do médico. Olha que maravilhoso. CF. CFM, Conselho Federal de CFM. Medicina, encontrar médico, Google. E aí facinho Primeira você faz página, essa checagem. você checa de todo o Brasil quem é e quem não é. Que Você pode colocar maravilha. o nome completo do profissional. Exatamente. É muito fácil. Que informação maravilhosa. E olha, muito me orgulha poder passar uma informação assim Sim. e ajudar a nossa população, né? Porque é algo bem delicado e infelizmente vem acontecendo muito, como os próprios doutores falaram sobre isso. Doutora Larissa, muito obrigada por esse bate-papo. Imagina. Adorei ter você aqui novamente. Sempre que chamar, a gente Eu vem. vou chamar, eu vou chamar mais vezes. E doutor Felipe Guardini, olha, eu vou falar uma coisa. Eu estava com uma expectativa muito grande com a sua participação aqui e foi assim, mais do que eu imaginei. Adorei a sua participação, adorei a forma como você traz claramente e tão, sem ser técnico, né? A gente compreende muito bem a sua linguagem e eu tenho certeza que não só eu, como todo mundo que está em casa adorou sua participação também. Volte sempre, doutor. Obrigado, Elga. Obrigado, Larissa, pelo companheirismo, tá? Prazer estar com vocês. Uma honra ter vocês aqui, viu? Obrigada. Muito Agradecido. obrigada e até a próxima. Até Até a mais. próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais, tem muita coisa boa vindo durante essa semana. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá maravilhoso. E esta entrevista já está lá à sua disposição. Então tire todas as suas dúvidas, faça as suas anotações e não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.